Olá, se você está procurando interpretar o Manual da ONU e já percebeu que ele é difícil e tem algumas pegadinhas, chegou no lugar certo. Meu nome é Célio Luiz, consultor há mais de 30 anos, ajudando hospitais, empresas e vários negócios a fazer certificação, e hoje aqui o tema principal é o Manual da ONU. Então, logo após a nossa vinheta, vamos conversar sobre esse manual, continuando a interpretar a seção Gestão de Pessoas. Vamos lá? Lembrando que nós estamos fazendo a interpretação do Manual ONA na NA Serviços Hospitalares, pessoal. Ainda assim, nós temos que entender que todo esse processo de acreditação envolve várias situações e aqui nós vamos estar interpretando hoje o requisito número 4. Estabelece e implementa um processo de cadastro, admissão e atualização periódica das qualificações dos profissionais. Veja bem, ele, como o próprio nome diz, o processo de cadastro, de admissão e atualização periódica das qualificações. Então, como é que eu faço basicamente esse processo de credenciamento dessas pessoas? Então, basicamente, a orientação que o manual dá é, ou seja, é a comprovação, ou seja, da formação, da qualificação, dos conselhos de classe, ou seja, anuidade, está ou seja, em regularidade com o seu conselho. Isso ainda o manual permite que ele pode ser físico ou digital, pessoal. Então, tanto faz. Né? A maneira como se arquiva essas informações, tanto do credenciamento quanto do controle e dessas atualizações periódicas. É importante, como evidência, eu coloquei ali procedimentos, fluxos, formulários, os comprovantes, principalmente para alertá-los o seguinte: de tempos em tempos você tem que atualizar. Então, imagine, você cobra lá no teu procedimento, você definiu que deve ter a anuidade do conselho, todo ano, no começo do ano, você vai ter que ter esse comprovante. Então você precisa ter essa regularidade e essa periodicidade adequada nesse sentido. Lembrando, né, com a LGPD, com a Lei, né, de Proteção de Dados, que você deve ter um termo assinando que você está mantendo esses dados dentro da sua instituição. Então basicamente é isso, pessoal. Nesse item muito simples, que ele basicamente é o que ele quer. Ele quer a comprovação da formação e da qualificação. Então se tem pós especializações, residências, você tem que ter esses comprovantes dentro da sua instituição. Requisito 5. No requisito 5, o que ele fala? Padronize e mantenha arquivos pessoais dos profissionais atualizados, garantindo a segurança e confidencialidade das informações. Desnecessário, a ONU ter aberto um padrão a mais, né, pessoal? É basicamente o banco de dados seguro e confiável, de acordo com a Lei de Proteção de Dados. Basicamente é isso, né? Então você vai procedimentar isso, você vai descrever como é que você faz esse arquivo, de que maneira ele tem segurança, os backups, as redundâncias, o nível de acesso, isso que é importante. Então, basicamente, o que eu olharia no seu hospital, na sua clínica? Eu olharia como que é o acesso, se é uma pasta segura, ou seja, se qualquer pessoa pode acessar essa pasta, ou seja, os controles que tem dessas informações e o termo que o colaborador assinou, permitindo que você mantenha esses dados. Poucas pessoas estão se tocando deste detalhe e estão lá arquivando documentos digitais dos funcionários, dos colaboradores, sem que eles tenham autorizado essa prática ou esse procedimento. Então lembre que você tem que ter lá, fala com o pessoal da TI, quem está fazendo com a Lei de Proteção de Dados, que já deveria estar implantado, desse termo que todos os colaboradores devem ter em relação ao arquivo das suas informações. A evidência, pessoal, de novo, procedimentos, os fluxos que você vai fazer, os formulários e os arquivos, quer sejam físicos, quer sejam digitais. Vamos para o próximo requisito? Requisito 6. No requisito 6, ele fala: se estabelece e implementa um programa de integração de novos profissionais para o exercício de suas funções, alinhado à cultura organizacional. O que é importante a gente analisar nesse processo, pessoal? É importante analisar nesse processo o programa de integração de novos funcionários. E não só de novos funcionários, como programa de integração para novos cargos ou novas funções. As pessoas acabam focando só para novos colaboradores, novos profissionais e esquecem do profissional que deve estar trabalhando, neste caso, um programa de integração. Como é que é esse programa de integração?
Sempre no manual da ONA, a gente vai estar alinhando a qualidade e a segurança. Então, eu até coloquei ali de novo procedimentos, fluxos e formulários, mas basicamente as evidências desse treinamento de integração, da experiência, da avaliação da experiência, das avaliações de treinamento, ou seja, do desempenho do colaborador, das avaliações reativas, das evidências dessas avaliações, de como foram feitas, das notas, dos critérios de avaliação de eficácia, ou seja, o programa de integração de novos funcionários tem que ter um roteiro. O que o funcionário faz? Quais os documentos que ele vai ler, quais são os procedimentos. Então, se ele lá vai no setor de enfermagem, ele vai trabalhar na unidade de internação, opa, como que a pessoa começa a trabalhar na unidade de internação sem conhecer os procedimentos operacionais padrão da sua instituição? Então, antes dele começar, ele tem que ler os documentos. Você tem que fazer uma avaliação. Bom, ele tem aqui, na unidade de internação, eu tenho 10 documentos para ele ler. Bom, ele vai ler os 10 documentos. Como é que eu evidencio que ele leu? Bom, através de uma lista de treinamentos que você pode ter feito, uma lista de leitura individualizada desses documentos. Sério, precisa fazer uma lista para cada documento? Não, você pode colocar lá POP 1, POP 2, POP 3 e a pessoa lê os documentos e assina que leu, entendeu e compreendeu aquele documento, assina para vocês. Mas o que é importante? Não é só mandar ele ler e ele assinar esse documento. Você tem que ter uma evidência de que ele leu e compreendeu aqueles assuntos. Como é que você faz isso? Uma prova oral, um questionário. Então, se deu 10 documentos, faça uma pergunta de cada documento, 2 perguntas de cada documento. Coisa simples, ABCD, deixa já pronto, entendeu? Então, normalmente, quando eu for fazer os procedimentos operacionais padrões, o que eu já faço? Eu faço lá um POP de 10 páginas, eu já faço um questionáriozinho, umas 3, 4 perguntas, 5, dependendo da extensão desse documento. Eu faço um questionáriozinho desse documento e já deixo pronto. Então, quando tiver uma nova integração ou uma reciclagem da própria equipe, as perguntas já estão prontas no banco de dados de perguntas e respostas. E eu já aplico isso para tornar a evidência dessas avaliações. Dica importante, bem legal para vocês, pessoal. Vamos para o próximo requisito? Requisito número 7. Esse requisito 7, lembrando que ele é core, né? Não lembra aqui que ele é core, pessoal, né? Quando tá aqui, ó, o nosso símbolozinho aqui, e tá verdinho, é um core, é um item importante. Então, quando a gente está falando aqui nesse item, a gente está falando do quê? Estabelece, implementa e mantém um método, mantém um método, melhor dizendo, de um programa de saúde ocupacional. Pessoal, isso é lei, entendeu? Então, a identificação, eliminação e mitigação dos riscos. E o manual fala o quê? Atrelar as iniciativas à legislação. É você cumprir as NRs, ou seja, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho em relação ao seu hospital. Então aí vai todas as NRs que são aplicáveis ao hospital, que você vai ter que aplicar isso, ou seja, seguir a legislação, porque lógico, vai ter fiscalização do Ministério do Trabalho também. Então basicamente é isso, é você aliar as iniciativas o que a legislação passa. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque o manual da ONA, ele acrescenta e complementa algumas informações. Ele fala de ergonomia, que normalmente a legislação já fala, né? Os mapeamentos de risco já falam nisso. Mas ele fala em saúde mental e emocional. Então, tomem cuidado com isso, porque se não cumprir a legislação. Então, aqui ele acrescenta algo um pouquinho a mais em relação a essa situação que ele está passando ali da saúde mental e emocional. Quais são as evidências? É o procedimento, seus fluxos e os formulários, pessoal. E agora a gente, não é mais o PPRA, agora chama-se PGR, o Programa de Riscos. E lógico, aqui vai ter o PCMSO, vai ter a ASO, vai ter o Programa de Qualidade de Vida que você deve ter dentro da sua instituição, a CIPA, que agora não chamo mais de CIPA, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios, tem que estar atualizado lá dentro da sua instituição. Agora a CIPA chama-se CIPA-A, ou o LTCAT, como nos casos dos acidentes, e os programas que eventualmente você tiver dentro da sua instituição. Cuidados, pessoal, quando nós temos lá o PGR e o PCMSO, que eu não citei aqui na tela, normalmente as pessoas contratam terceiros para fazer isso. A maioria, só os grandes hospitais acabam tendo um SESMIT ali bem estruturado, mas a maioria das empresas acaba contratando um terceiro para fazer isso. Importante que você veja que normalmente no PGR e no PCMSO tem umas recomendações no final desse documento. Alguém tem que validar essas recomendações, assinar, fazer uma análise crítica e concordando para que seja feito aquilo. Ou não concordando e justificando porque não concorda. Porque às vezes o profissional ou a empresa terceirizada faz uma série de recomendações e daí não tem nada. Então eu como auditor chego lá, vou dar uma olhada, tem um monte de recomendações. Escuta, você vai fazer isso ou não vai fazer?
As pessoas não sabem, não, isso eu não fiz, mas quem fez análise crítica? Então não. O chefe do departamento pessoal, aliado com o diretor administrativo ou equivalente, vai validar esse PGR e o PSMSO. Tem que ter validade, tem que ter uma análise crítica, tem que ter um documento fazendo uma análise crítica. Sério, precisa fazer um formulário? Faça um formulário de análise crítica ou até no próprio verso alguém faz análise crítica, aprova ou desaprova aquelas recomendações e assina e valida aquilo. Importante isso porque as pessoas acabam esquecendo desse pequeno detalhe. Vamos para o próximo requisito? Requisito número 8. Nós estamos falando aqui, né, da gestão de pessoas. Lembrando para você deixar o nosso like, um comentário para ajudar esse humilde palestrante, esse humilde influencer que está aqui tentando passar conhecimento sobre a acreditação ONA. Vamos lá? Pessoal, mais uma vez Cuore, né, ele fala de novo, identifica e mapeia as necessidades de capacitação, desenvolvimento, aí ele fala considerando a estratégia organizacional, a cultura, as competências e as necessidades dos profissionais para o exercício das funções, responsabilidades, atribuições específicas. Interessante que na descrição do padrão, ele é mais abrangente na orientação, ele é mais sucinto. Então veja bem, o que a gente precisa definir? Necessidades de capacitação e desenvolvimento. Ele fala o quê? Considerando o quê? Estratégia organizacional. Está falando do quê? Planejamento estratégico. A cultura, ou seja, missão, visão, valores, tem que estar ali. As competências e necessidades, ou seja, a competência está lá na descrição de cargos, quais são as competências, percebe? As capacidades, lembra das capacidades, das competências e habilidades, tem que tomar cuidado, existe uma diferença em competência e habilidade. As necessidades específicas em determinados momentos para o exercício das funções, as suas responsabilidades ou novas atribuições, é importante a gente ter isso. Então o manual orienta, né, que a gente tem que identificar isso, então como é que eu faço? Faço um formulário identificando as necessidades de treinamento. Passa no começo do ano, passa em algum outro momento, para que os colaboradores, os chefes, definam quais são as necessidades de capacitação, que elas podem ter várias fontes, pessoal. Né? A gente pode aliar, como coloquei ali, a cultura, que é a missão, visão e valores, os objetivos estratégicos, as necessidades pontuais, o desempenho individual, a norma fala disso, do desempenho individual. A formação de sucessores é importante, as pessoas esquecem, ou seja, se esse chefe de setor for substituído, quem substitui? Quem que é o sucessor? O treinamento dos possíveis sucessores, né? A formação desses sucessores. E outros casos também, pessoal. Outras fontes de treinamento são os novos métodos, os novos serviços, os novos equipamentos, as não conformidades ou ocorrências, como vocês anotam aí na sua organização, o indicador, o desempenho do indicador pode ser uma fonte de treinamento e capacitação, a fonte de não conformidades, ou seja, a pesquisa de clima organizacional, a pesquisa de satisfação do cliente, ou seja, os indicadores podem ser fontes para essas capacitações. E as evidências, pessoal, eu coloquei ali procedimentos, formulários, o inventário de necessidades, o cronograma de treinamento, os registros de convocação de treinamento, né, do conteúdo programático, do conteúdo que foi dado pedagógico, ou seja, as avaliações de desempenho nesse treinamento, porque não adianta fazer treinamento se a pessoa não tem nota. Se ela não tirar nota mínima, o que eu faço? O que eu faço com esse colaborador se ele não tirar nota mínima? Se ele reincidir numa nota mínima, qual é o fluxo de atividades em relação a esse colaborador? O que eu vou fazer com ele? As avaliações reativas de quem está dando treinamento, ou seja, são avaliações que a gente precisa. O PD, o Plano de Desenvolvimento Individual, são avaliações importantes desse processo. E finalmente o nosso requisito número 9, o último requisito da aula de hoje, nesses rápidos minutinhos, sendo bem objetivo, passando as dicas importantes para vocês. Então no requisito 9, ele é bem simples porque ele fala o seguinte: estabelece e dissemina o regimento documentado dos profissionais regidos por conselhos de classe. Basicamente são os regimentos, pessoal. Os regimentos do corpo clínico, que eu já coloquei ali, né, os procedimentos, fluxos que vocês podem fazer. Então, o regimento do corpo clínico, da enfermagem, de farmácia, de fisioterapia, se tiver muitos profissionais de fisioterapia e outras profissões atreladas. Se o teu hospital tiver, por exemplo, um dentista, né, você vai ter lá o regimento desses profissionais, ou seja, você vai criar esse regimento que fala basicamente do quê? Dos direitos e deveres, das questões éticas,
desses profissionais e que todos esses profissionais tomem conhecimento desse regimento. Ou seja, tem que ter evidência. Como é que eu faço a evidência? Termo de leitura individualizada daquele procedimento, daquele regimento, da versão atual daquele regimento de todas as pessoas. Então, basicamente, é o que eles querem saber, a ciência de todos os colaboradores. Tomar cuidado com aquele colaborador que entra na metade do caminho, né? Que ele entra, então as pessoas acabam esquecendo de fazer a ciência desse documento. E é onde o auditor pega na lei de Murphy, ele vai pegar justamente daquele colaborador que entrou. Então eu chego no setor e escuto qual que é o último funcionário que entrou. Ah, tem esse enfermeiro. Deixa eu dar uma olhadinha se ele assinou o regimento da enfermagem. E normalmente a gente pega alguém ali que esqueceu de assinar esse documento. Então, se ele existe, ele tem que ter disseminado. A repercussão desse documento, a distribuição desse documento é geral, é para todos, então todos têm que assinar, não importa se a pessoa está de férias ou não está. Então, são informações importantes. Então, pessoal, nós terminamos essa sessão, esses itens programados para hoje. Na próxima aula, no nosso próximo vídeo, vamos continuar a conversar sobre a sessão tirando dívidas não, né? Que bom se pudesse tirar dívidas das pessoas, mas tirando as dúvidas de vocês em relação a isso. Peço encarecidamente para curtir, comentar, dar um like para ajudar o canal a ter relevância e o YouTube entender que isso aqui é importante, apesar das poucas visualizações que a gente tem tido, apesar de poucas pessoas colocarem um like, é importante que você que está sendo beneficiado de alguma maneira coloque um like e ajude a gente nesse grande mistério que é interpretar esse manual com as suas dicas práticas do dia a dia. Vamos lá, pessoal, até a próxima e bons estudos em relação a esse tema da ONA. Até mais!